ser um pouco sobre equilíbrio químico, vamos pegar uns exercícios da lista de cinética para fazer antes de começar, tá bom? É jogo rápido. Só para... Beleza. Pode gravar. Pode gravar, meu. Então, eu vou pegar uns exercícios da lista de cinética aqui para a gente fazer, tá? Eu não me recordo exatamente quais que eu já fiz, não foram muitos, com certeza. Mas eu vou pegar alguns aleatórios aqui para fazer, tá bom? Vamos lá. Essa questão 11 eu acho que eu fiz, né? Eu quero fazer essa questão 15 aqui, ó. Não tem cálculo, não tem nada nela, mas é uma questão interessante, porque fala de intermediário de reação, mecanismo em mais de uma etapa, tá? Então, vamos dar uma olhada nela. Todo mundo tá vendo? Tranquilo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Olha só. Considere a sequência de reações e o perfil energético associados ao processo de oxidação do dióxido de enxofre. Uma reação que ocorre em duas etapas. Na etapa 1, o SO2 reage com dióxido de nitrogênio, formando SO3 e NO. E na etapa 2, o NO reage com oxigênio, regenerando o NO2. Beleza. Se você olhar esse perfil reacional, você vai ver que a reação ocorre em duas etapas, correto? A reação global é exotérmica, né? Libera energia. E aí eu tenho uma etapa indo de 1 para 2. Em 2 a gente forma algumas substâncias que vão se combinar, dando origem ao produto final, né? Se você somar as equações das etapas 1 e 2, você obtém a equação global, tá? E aí ele pergunta o seguinte: identifique as espécies químicas presentes no estágio 2, o catalisador da reação e a expressão da lei de velocidade. Beleza. Quais são as espécies químicas presentes no estágio 2? São aquelas que foram geradas no estágio 1 e os reagentes da etapa 2, certo? Então, na etapa 2, a gente vai ter SO3 e NO, que foram gerados na etapa 1, mais o oxigênio, que é o reagente da etapa 2, juntamente com NO. Então, nós vamos ter três espécies químicas, como está aqui na resposta. SO3, NO e O2. Certo? Aí ele pede para você identificar quem é o catalisador da reação. Quem é o catalisador? É aquela substância que é consumida inicialmente e é regenerada ao final. Então, se você observar pelas equações, você vai ver que isso acontece com o NO2. Então, ele é o catalisador da reação, porque ele é consumido na primeira etapa e regenerado no final. Certo? E ele pede a expressão da lei de velocidade. Na aula passada, a gente falou que para reações que ocorrem em mais de uma etapa, a etapa lenta é a etapa determinante da lei de velocidade. Então, para a gente determinar qual é a etapa lenta, a gente vai olhar para esse perfil reacional aí. Porque a etapa lenta é a etapa que tem energia de ativação mais alta. E olhando isso, você vê que é a etapa 1, correto? Porque a energia de ativação dela é maior do que a da etapa 2, que tem uma energia de ativação pequena. Então, a etapa lenta é a etapa 1. Portanto, a gente vai utilizar ela para determinar a lei de velocidade. Então, vai ser K vezes a concentração de SO2 elevado a 1, que é o coeficiente do SO2, vezes a concentração de NO2 elevado a 1 também. Beleza? Beleza. Então, é uma questão fácil, mas que engloba um monte de conceitos,
tá? Por isso que eu quis fazer ela. A 16, a mesma coisa, tá? Se você olhar esse perfil reacional, você tem dois caminhos diferentes, o caminho 1 e o caminho 2. O que você pode afirmar? Que o caminho 1 é um caminho que só ocorre em uma etapa, certo? E tem energia de ativação mais alta. E o caminho 2 é uma reação que ocorre em duas etapas e tem energia de ativação mais baixa no todo, né? Então, a etapa 1, a gente pode dizer que é uma reação não catalisada. E a etapa 2 é a mesma reação catalisada. Beleza? Veja que a entalpia global da reação não é alterada, só o caminho reacional. E a energia de ativação é diminuída. Tá? Então, ele pede para você analisar esse perfil e ver qual é a opção que está errada. Vamos ver. Letra A, o caminho reacional 2 envolve duas etapas, está certo. B, a quantidade de energia liberada pelo caminho 1 é igual à do caminho 2, certo. O composto K é um intermediário no processo reacional pelo caminho 2. O que é um intermediário? É uma espécie gerada em uma das etapas e consumida ao final. Você pode entender o intermediário como se fosse um papel inverso ao do catalisador. O catalisador é consumido no início e regenerado no final. O intermediário não, ele é gerado no início e consumido ao final. Ele não aparece na equação global também. E aí, se você olhar, ó, nós temos 2x mais 2y mais 2w. E aí, após a primeira etapa, a gente tem x mais 2t mais k. E no final, pelo caminho 2, você vai ter 2t mais e mais 2y mais 2w. Então, o k é produzido na primeira etapa e consumido na segunda. Portanto, o k é um intermediário de reação. A letra C está certa. E se você observar, ó, 2y mais 2w é consumido na primeira etapa e regenerado no final. Então, o catalisador ou os catalisadores são 2y mais 2w. Tá certo? Letra D. O caminho reacional 1 mostra que a decomposição de X é de primeira ordem. Isso está errado. Perfil reacional não te permite determinar ordem de reação. Ordem de reação tem que ser determinada experimentalmente, certo? Ou, se você tiver o caminho 2, pega a etapa lenta e determina a ordem da reação. Mas só com perfil reacional não dá para afirmar a ordem de reação. A gente pode dizer que o caminho reacional 1 mostra uma reação em etapa única, mas não pode dizer que é de primeira ordem. Certo? Pela equação, 2x dando 2t mais e, se ela for, como ela mostra aí, uma reação elementar, a gente pode dizer que é de segunda ordem, porque o coeficiente do x é 2. Mas se a gente não tivesse a equação, a gente não poderia afirmar só pelo perfil que trata-se de uma reação de primeira ordem. Tá? Então, a letra D está errada. E a letra E está certa. O caminho 2 refere-se à reação catalisada. Tranquilo? Tranquilo. Bom, eu vou fazer essa questão 17 aqui, porque eu acho essa questão importante. Vou fazer ela, aí eu faço mais uma e a gente vai falar de equilíbrio químico, tá? Então, essa questão 17, ó, ela te dá uma tabela que mostra como que a concentração de um composto A decai em função do tempo, certo? Ele diz, no enunciado, que essa decomposição apresenta cinética de primeira ordem. E aí ele fala assim, mostre, usando um método gráfico, que se trata de uma reação de primeira ordem. O que é esse método gráfico? É você construir
aquele gráfico de LN da concentração em função do tempo. Se esse gráfico for uma reta decrescente, trata-se de uma reação de primeira ordem. É assim que você comprova ordem de reação usando o método gráfico, tá? Nesse período, eu não vou cobrar... Eu já botei essa questão em prova diversas vezes, né? Mas como a gente está fazendo prova de múltipla escolha, eu não vou fazer isso. Só que é importante que você saiba fazer isso, né? Em física experimental, por exemplo, em aulas de cinética, a gente faz isso, determinação de ordem de reação. Então, se eu quero determinar que é de primeira ordem, eu vou, nessa tabela, colocar uma coluna com o cálculo do LN da concentração e construir o gráfico. Se esse gráfico for uma reta decrescente, trata-se de uma reação de primeira ordem. Então, vamos lá no quadro que eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, vamos lá. Professor, Oi? tem um aluno pedindo para entrar. Eu já deixei, eu vi agora. Então, ó, eu vou construir ao lado, nessa mesma tabela, uma coluna com LN da concentração. E o tempo, né? 0, 1, 3 e 5. E aí a concentração inicial é 25, né? Deixa eu olhar aqui. 25. Então, no LN da concentração vai ser LN de 25. 3,22. Aí eu boto aqui. Depois é 18,95. LN de 18,95. 2,94. Aí eu boto aqui. Aí depois, LN de 10,88. 2,39. Estou fazendo um arredondamento, tá? E, finalmente, LN de 6,25. 1,83. Tá aqui. Aí eu vou lá construir o gráfico agora. Vou colocar aqui do lado. LN da concentração em função do tempo. 0, 1, 3, 5. E aqui vai ser 3,22, que é o primeiro ponto. No tempo zero é 3,22. No tempo 1 é 2,94. Está mais ou menos aqui. No tempo 3 vai ser 2,39. E no tempo 5 vai ser 1,83. Aí a gente traça uma reta decrescente. É claro que eu estou fazendo aqui com aproximação. O ideal é você jogar lá no Excel, fazer um gráfico, né, com a aproximação desses pontos, tudo direitinho. Calcula o R2, né, pelo método dos mínimos quadrados, enfim, essas coisas de estatística. Mas é assim que a gente faz na prática, entendeu? Se eu quisesse saber ou confirmar
que ela é de segunda ordem, por exemplo, em vez dessa coluna com a ln da concentração, eu ia fazer 1 sobre a concentração, certo? Por que tem que dar uma reta decrescente? Porque a gente sabe que a lei de velocidade integrada para a reação de primeira ordem é isso aqui. Certo? É uma reta decrescente. A gente já viu isso na aula passada. Tá bom? Aí depois vem as outras opções. Ele fala assim, ó, na letra B, calcule o tempo de meia-vida. Na letra C, calcule a constante de velocidade. Bom, como a meia-vida depende da constante, para a reação de primeira ordem, eu vou calcular a constante de velocidade. Molezinha, você tem um gráfico, né? Nesse gráfico, o que vai ser a constante de velocidade? Aqui, ó. A constante de velocidade é o coeficiente angular, né? Ou seja, é a tangente desse ângulo aqui. Então, é cateto oposto sobre cateto adjacente. É assim que a gente calcula. Então, K vai ser cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, vai ficar 3,22 menos 1,83 sobre 5 menos 0. Correto? Ah, professor, poderia pegar um intervalo menor? Sim, poderia. Poderia pegar só esse intervalo aqui, entre 0 e 1. Aí ficaria isso menos isso, dividido por 1. Tá? Mas eu quis pegar tudo. Para evidenciar que trata-se da tangente do ângulo, o coeficiente angular da reta. Então vai ficar 3,22 menos 1,83 dividido por 5. 0,278. Tá? E aí, a meia-vida vai ser ln de 2 sobre K. Correto? Que vai dar... Professor, Oi. por que seria ln de 2 ali que minha conexão deu uma caída ali, eu não estou entendendo mais nada. Meia-vida para reação de primeira ordem é ln de 2 sobre a constante de velocidade. Ah, saquei, entendi. É a fórmula para calcular a meia-vida. Então, ln de 2 dividido por K. 2,49 horas. Se você olhar na tabela, isso tem que ser coerente com o valor que você achou, certo? Então, olhando na tabela da questão, ó, vamos lá de novo. A concentração inicial era 25, então, quanto tempo mais ou menos vai levar para ela cair para 12,5? Vamos olhar na tabela. A gente achou 2,5 horas, né? 2 horas e meia. Vamos lá. Ó, se você olhar, 2 horas e meia está aqui entre 1 e 3, mais próximo de 3, certo? Então, está coerente, porque em 1 hora está 18,95, em 3 horas está 10,88. 2,5 está mais ou menos aqui. 12,5 está mais ou menos aqui. Então, está coerente o resultado que a gente achou. Tá? E aí, na letra D, ele fala assim, qual a concentração da substância A decorridas 4 horas de reação? Vamos calcular aqui, ó. Depois de 4 horas, né? Então, vai ser ln da concentração é igual a ln da concentração inicial, que a gente já calculou, 3,22, certo? Menos K, 0,278, vezes T, que é o tempo que a gente quer. 4 horas.
Então, a gente vai achar que Ln da concentração de A é igual, fazer a conta, 3,22 menos 0,278 vezes 4. 2,108. Então, a concentração de A vai ser igual a E elevado a 2,108. Vai ser igual a 8,23 mol por litro. Certo? Essa passagem aqui é óbvio que tem que ser feita, porque se o Ln é 2,1, a concentração é E elevado a 2,1. Conceito de logaritmo, né? E aí, de novo, se você olhar na tabela, 4 está aqui no meio, entre 3 e 5, né? Então, se você fizer essa média aqui, vai dar mais ou menos isso, ó. 10,88 mais 6,25 dividido por 2. Tá coerente. Claro que não é uma média aritmética que a gente faz. Estou fazendo aqui uma aproximação, mas o cálculo que a gente fez está correto. Sempre que a gente tem uma tabelinha dessa, a gente confere, né? Para ver se o cálculo que a gente fez está coerente. E está coerente, certo? E a letra E fala assim: qual o tempo necessário para a decomposição de 99%? Olha, quando tiver porcentagem assim, você vai fazer com porcentagem mesmo. Pensando que a concentração inicial era 100 e a concentração final vai ser 1%, porque no caso vai decompor 99%, então vai sobrar 1%, certo? Então a gente faz isso, ó. Ln de 1 é igual a Ln de 100 menos 0,278 vezes T, que é o que a gente quer calcular. Ln de 1 é 0, Ln de 100 4,605 menos 0,278 vezes T. Então, T vai ser igual a 4,605 dividido por 0,278. (16,56 horas é o tempo que vai levar para decompor 99% dessa substância. Beleza? Então, eu quis fazer essa questão com vocês, porque ela é uma questão bem completa. A gente usa o conceito de método gráfico, cálculo de meia-vida e constante de velocidade a partir do gráfico. Certo? Tranquilo? Deu para entender? Tranquilo, professor. Então, beleza. Eu vou fazer mais uma, e aí a gente vai no cálculo de equilíbrio, para o estudo de equilíbrio, tá? Eu coloquei lá no Google Classroom um materialzinho, assim, bem resumido, e eu achei assim, ele bem legal, porque ele dá uma pincelada em todos os tipos de equilíbrio, cálculo de constante de equilíbrio, e não é um material grande. Depois vocês peguem lá, tá? Coloquei também uma lista de exercícios de equilíbrio químico lá. Bom, vou fazer a última aqui. Essa questão 20 eu fiz na aula passada, né?
Eu acho que eu já fiz todas que eu considerava mais importantes, né? Bom, beleza. Vamos lá para o equilíbrio, então, senão não vai dar tempo da gente falar. Qualquer dúvida, essa lista aí tem gabarito, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Beleza? Então, vamos lá para o estudo de equilíbrio químico, porque a gente tem pouquíssimo tempo e é um assunto muito importante. Vamos lá. Esse aqui é o material que eu falei para vocês. Quer ver? Tá, já está lá no Google Classroom, é só vocês pegarem. Esse assunto tem no Atkins, só que no Atkins ele aborda esse assunto, se não me engano, em 3 capítulos. Do 9, não. Não, dá mais de 3 capítulos. Acho que é do 9 ao 12, ou do 10 ao 13, um negócio assim. São, acho que 4 capítulos. Tá? Então, é óbvio que não vai dar para a gente usar o livro, porque a gente tem 1h30 para falar sobre isso. Né? Na verdade, equilíbrio químico a gente divide assim, equilíbrio homogêneo ou equilíbrio molecular, como também é chamado. Aí vem as partes de equilíbrio em meio aquoso. Equilíbrio ácido-base, também é chamado de equilíbrio iônico em meio aquoso. Equilíbrio ácido-base, onde a gente vê as constantes de acidez e basicidade, escala de pH e pOH, tá? Depois a gente vê equilíbrio de solubilidade, onde vê cálculo de KPS, certo? E eu acho que tem mais um no Atkins, eu esqueci o nome agora do capítulo. Mas é basicamente isso, equilíbrio homogêneo, ácido-base, equilíbrio de solubilidade, hidrólise de sais, que é colocado dentro do capítulo de ácidos e bases, tá? Então, é bastante extenso. E a gente tem pouquíssimo tempo para falar. Então, eu peguei esse materialzinho aqui, onde a gente vai só pegar as principais noções, cálculo de constante de equilíbrio, que é o que vocês têm que saber fazer. E o equilíbrio químico é uma ideia, né, que a termodinâmica explica, pensando que todos os sistemas sempre vão buscar um estado de energia mais baixa e de maior desordem molecular, certo? Então, quando um sistema atinge esse estado de energia mais baixa possível e maior desordem molecular possível, ele atingiu o equilíbrio químico. A gente sabe que a ideia de menor energia e maior desordem é explicada pela energia livre de Gibbs, com aquela expressão ΔH menos T delta S é essa desordem molecular, correto? Quando a energia livre de Gibbs de um sistema é zero, ele está em equilíbrio. Existem os equilíbrios físicos e os equilíbrios químicos, né? Os equilíbrios físicos, exemplos, equilíbrio de mudança de fase, líquido-vapor, certo? Sólido-líquido, equilíbrio de líquido em equilíbrio com seu vapor, a gente já viu, né? A gente viu até que as propriedades coligativas alteram esse equilíbrio, certo? E tem os equilíbrios químicos, que é o que a gente vai ver aqui bem rapidamente, onde toda reação, quando atinge esse estado de energia livre de Gibbs igual a zero, não muda mais, deixa de produzir os respectivos produtos e deixa de consumir os respectivos reagentes, tá certo? A grande parte das reações atinge esse estado de equilíbrio. Muitas também têm o equilíbrio tão deslocado na direção da formação dos produtos que a gente diz que elas são irreversíveis.
elas têm constantes de equilíbrio tão elevadas que são chamadas de constantes infinitas. E a gente diz que a reação se completou. Mas, na prática, poucas são as reações que se completam, né? Uma reação como uma explosão, por exemplo, é uma reação irreversível, né? Uma reação de combustão também é considerada irreversível. Mas em sistema fechado, até mesmo uma combustão, a gente consegue controlar e estudar o seu equilíbrio, tá certo? Então, nós podemos considerar que as reações químicas sempre vão atingir esse estado de equilíbrio químico, onde não vai haver mais mudança nas concentrações de produtos e de reagentes, certo? Boa parte dessas reações que atingem equilíbrio rapidamente são as reações reversíveis. O que são reações reversíveis? São aquelas nas quais, a partir de um determinado instante em que a concentração dos produtos já é suficientemente alta, esses produtos começam a se combinar, regenerando os respectivos reagentes. Um exemplo clássico dessas reações: equilíbrio de ácido fraco. Quando você pega ácido acético, por exemplo, coloca em água, ele vai desprotonar parcialmente. Poucas moléculas vão desprotonar. E aí vai gerar H3O+, e o ânion acetato. O ânion acetato é uma base suficientemente forte para pegar o próton do H+ novamente, regenerando o ácido acético e a água. Então, esse é um exemplo clássico de reação reversível, tá? Ácidos e bases fracos em equilíbrio aquoso são um perfeito exemplo de reação reversível. Porque a sua base conjugada ou o seu ácido conjugado são suficientemente fortes para ou capturar novamente o próton, no caso da base, ou ceder novamente o próton, no caso do ácido conjugado, certo? Então, nesse material aqui, tem um texto que é bem ágil, bem fácil da gente ler, e a gente pode, por exemplo, explicar a ideia de constante de equilíbrio pela cinética. Olha só. Aqui ele fala, né, que as reações raramente são completas, elas se processam até um estado de equilíbrio, no qual as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Isso é importante. Equilíbrio é uma coisa dinâmica. Ó, cabe frisar que o equilíbrio é uma condição dinâmica e não estática. No equilíbrio, as reações em ambas as direções, direta e inversa, ou oposta, continuam a ocorrer. Só que elas ocorrem com a mesma velocidade. Então, as concentrações permanecem constantes. Porque com a mesma velocidade que um produto é consumido, ele é formado. Então, a sua concentração não muda mais com o tempo, tá? É muito fácil da gente explicar a ideia de equilíbrio olhando esse gráfico aqui, quer ver? Esse aqui, ó. Nós temos aqui um gráfico que mostra a concentração das espécies em função do tempo, tá? Isso para uma equação genérica desse tipo aqui, ó. A mais B dando C mais D. Aqui, ó. A mais B produzindo C mais D. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são os coeficientes estequiométricos, né? Essa é uma equação genérica que a gente usa muito em cinética e equilíbrio. VD é a velocidade da reação direta. VI é a velocidade da reação inversa, tá? Voltando lá no gráfico, o que acontece? A e B sendo consumidos, a concentração de A e B vai decaindo em função do tempo. C e D são os produtos, as concentrações de C e D vão aumentando em função do tempo. Até um momento em que elas deixam de variar, certo? Elas não se igualam, elas deixam de variar. A partir do momento em que as concentrações de reagentes e produtos não mais variam com o tempo, nós temos o estado de equilíbrio, que é delimitado aqui, ó, por essa linha tracejada. Para a direita, o equilíbrio já foi alcançado e o sistema não muda mais, a não ser que alguma ação externa ocorra sobre esse sistema. Um sistema em equilíbrio tende a permanecer nessa condição indefinidamente, a não ser que alguma força externa atue sobre ele. E quando essa força externa
atua sobre o sistema, ele tende a se reorganizar de modo a minimizar o efeito dessa força externa. É o chamado princípio de Le Chatelier, certo? Que é a partir do qual a gente avalia o que acontece, quais são os fatores que influem no estado de equilíbrio. Como que a gente pode fazer para deslocar um equilíbrio para a direita, para a esquerda, certo? De modo a obter mais produto, ou de modo a não perder reagente, pode ser também, tá? Então é isso, um estado de equilíbrio é dinâmico, as reações direta e inversa têm a mesma velocidade, e aí, a partir dos cálculos das constantes de velocidade, a gente chega na expressão da constante de equilíbrio. Apesar de, a grosso modo, né, nós temos que determinar as constantes de equilíbrio usando a termodinâmica, a ideia de energia livre de Gibbs. Só que, de maneira simplificada, a gente pode deduzir a constante de equilíbrio com a cinética. É o que é feito nesse material. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Então, aqui, ó. Qual vai ser a lei de velocidade da reação direta? A velocidade direta, está aqui, VD, é igual a constante da reação direta, vezes a concentração de A elevada a Z, vezes a concentração de B elevada a Bzinho. Claro que nós estamos considerando que essas reações são elementares, ok? Onde os expoentes, as ordens de reação, são os coeficientes dos reagentes. Então, aqui, a lei de velocidade da reação direta. Beleza. Aí você vai fazer a mesma coisa para reação inversa. Claro que na reação inversa, C e D são os reagentes. Então, tá lá. Velocidade da reação inversa é igual a constante dela, vezes concentração de C, vezes concentração de D, elevado aos seus coeficientes. No equilíbrio, ó, VD é igual a VI. Igualando as expressões e dividindo uma constante pela outra, você chega na expressão clássica usada para a constante de equilíbrio, que vai ser concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus coeficientes. Certo? Logo abaixo, ele faz essa ressalva que eu fiz com vocês. Ó. Essa expressão é uma representação correta da constante de equilíbrio, mas o método para a sua obtenção não tem validade. Isso é um simples algebrismo que a gente fez. Isso é assim porque as velocidades da reação dependem do mecanismo. Exatamente o que eu falei. A gente arbitra que a reação é elementar, mas isso nem sempre é verdade. Portanto, isso não é um cálculo rigoroso que a gente fez. A gente chegou na expressão da constante de modo indireto, digamos assim, tá? A única base teórica sólida para a constante de equilíbrio provém de argumentos termodinâmicos, beleza? Que é a energia livre de Gibbs. Lá em fisicoquímica, vocês vão estudar isso de modo mais, digamos, erudito, rigoroso, usando a termodinâmica. Aqui nós não temos tempo de fazer isso, tá? Mas a gente já deduziu a expressão da constante de equilíbrio. Eu acho que todo mundo já viu isso no ensino médio, né? As concentrações dos produtos aparecem no numerador da expressão e as concentrações dos reagentes no denominador, cada um elevado ao seu respectivo coeficiente. Tá? E aqui, ó, é feita uma afirmação interessante. Uma constante de equilíbrio grande indica que o equilíbrio está deslocado para a direita, formando muito mais produto e consumindo muito mais reagente. Uma constante de equilíbrio pequena indica que você tem pouco produto e muito reagente, correto? E aqui é apresentado uma tabelinha que mostra os tipos de equilíbrio. São vários, como eu falei com vocês, tá? Lá no Atkins tem um capítulo para cada um desses. Se não me engano, como é um livro de química geral, ele não chega a abordar equilíbrios de complexação, tá?
que é mais visto em química inorgânica. Bom, equilíbrio ácido-base, equilíbrio de solubilidade, eu acho que dá para a gente falar um pouquinho. Mas a gente tem que começar falando dos equilíbrios moleculares. Tá? Um detalhe, pessoal. Equilíbrio homogêneo é quando todas as espécies químicas estão na mesma fase. Todo mundo gasoso, todo mundo em fase aquosa, tá certo? Quando você tem um equilíbrio homogêneo, todas as espécies entram no cálculo, na expressão do cálculo da constante de equilíbrio. Os equilíbrios heterogêneos são aqueles nos quais você tem espécies em fases diferentes. Por exemplo, um gás, uma substância dissolvida em água e um líquido. Você tem 3 fases diferentes. Aí é um equilíbrio heterogêneo. Nos equilíbrios heterogêneos, o solvente não entra no cálculo da constante, sólidos puros e líquidos puros não entram no cálculo da constante de equilíbrio. Por que, professor, que não entra? Porque vocês verão lá em FISC que a dedução das expressões de constante de equilíbrio não é feita a partir de concentração molar. É feita a partir do conceito de atividade química. Tá? E sólidos, líquidos e solventes têm atividade igual a 1, por convenção. Se a atividade é 1, eles não influenciam no equilíbrio. Então, a gente não coloca em equilíbrios heterogêneos sólidos, líquidos e o solvente. Tá? Não entra na expressão. É importante saber isso para escrever corretamente a expressão das constantes de equilíbrio. Então, tá lá, os tipos de equilíbrio. Ó. Equilíbrio de um ácido se ionizando em água, uma base também, claro. Equilíbrio de solubilidade para um composto pouco solúvel, se dissociando. Equilíbrio de formação de complexos. Equilíbrio redox. E um equilíbrio de distribuição de fases, que é muito usado em química orgânica, quando você faz isolamento e purificação de compostos. Tá? Complexação, redox e distribuição de fases a gente não vai ver aqui. E aí depois, em seguida, ele apresenta a ideia de energia livre de Gibbs, que a gente já viu lá em termodinâmica, e a relação entre energia livre de Gibbs e constante de equilíbrio, que está aqui, ó. ΔG padrão é igual a menos RT ln de K. Ou, se você preferir utilizar log, é menos 2,303 RT log de K. Então, essa é a expressão que nos permite calcular a constante de equilíbrio de uma reação, conhecendo a sua energia livre de Gibbs, ou vice-versa, calcular a energia livre a partir da constante de equilíbrio. Tá certo? Como o equilíbrio é um conceito termodinâmico, isso aqui é importante da gente ter em mente. Ó. Muitas reações que a gente faz alcançam o equilíbrio bem rapidamente, em alguns minutos, no máximo. Mas tem reações que são muito lentas. Então, podem levar muito tempo até alcançar o equilíbrio. Mas, de modo geral, as reações que a gente faz em laboratório levam poucos minutos para alcançar o equilíbrio. Tá? Aqui ele discute esse estado de equilíbrio a partir de reagentes e a partir de produtos, utilizando um exemplo, né, de uma reação redox em meio ácido. Vamos passar por isso aqui para a gente não perder tempo. E aí aqui, ó, a posição do equilíbrio, ou a relação entre as concentrações no equilíbrio, é independente da rota pela qual o estado de equilíbrio é alcançado. Se você partir dos reagentes ou partir dos produtos de uma mesma reação, o equilíbrio vai ser alcançado nas mesmas condições, tá? Então, é isso, ó. Um sistema em equilíbrio não sairá dessa condição, a menos que uma tensão seja aplicada ao sistema.
que é essa tensão? É uma ação externa. E quais são os fatores que alteram um estado de equilíbrio? Temperatura, pressão, se houver gases. Pressão só tem influência em equilíbrio se tiver gás, tá? Ou concentração. Então, esses são os 3 fatores que a gente modifica numa reação de modo a deslocar o equilíbrio, aumentando a concentração de produtos, que é o que a gente normalmente faz, né? Ou aumentando a concentração de reagentes. É claro que na prática, normalmente, o que a gente faz é deslocar o equilíbrio o máximo possível para aumentar o rendimento da reação. É o que a gente sempre quer fazer, né? E aí, qual é o efeito de cada um desses fatores? Temperatura. Bom, aumento de temperatura desloca o equilíbrio no sentido endotérmico. E diminuição de temperatura desloca o equilíbrio no sentido exotérmico. Então, a gente precisa conhecer as entalpias de reação para saber qual vai ser o efeito de uma variação de temperatura. Mas é sempre esse. Aumento de temperatura desloca no sentido endotérmico. Diminuição de temperatura no sentido exotérmico. Tá? Pressão. Qual é o efeito que a pressão vai ter sobre um sistema em equilíbrio? Aumento de pressão desloca o equilíbrio no sentido de menor volume de gases. Diminuição de pressão desloca o equilíbrio no sentido de maior volume de gases. Concentração, qual vai ser o efeito? Aumento de concentração desloca no sentido que consome o que foi adicionado. E diminuição de concentração, retirada de substância, desloca no mesmo sentido, para repor o que foi retirado. Certo? Então, por exemplo, um procedimento muito comum é a gente ir retirando o produto do meio reacional à medida que ele é formado. Porque à medida que você vai retirando o produto conforme ele se forma, os reagentes tendem a regenerar esse produto, deslocando o equilíbrio para a direita, no sentido de formação de produto, e aumentando o rendimento da reação. Tá? Então, essa ideia é resumida no que a gente chama de princípio de Le Chatelier. Está aqui, ó. A posição de um equilíbrio sempre se desloca na direção que tende a aliviar ou contrabalançar a tensão, a força externa aplicada. Ok? Então, está aqui. Depois é discutido o efeito da temperatura, tá? Reação endotérmica, está lá, ó. Tudo que eu acabei de falar. O efeito da pressão, aumento da pressão favorece o deslocamento na direção de menor volume, concentração, tá? Então, a gente já falou sobre deslocamento de equilíbrio. Em seguida, vem um exemplo numérico sobre isso, tá? E aí, aqui, ele toca num ponto importante. Quando você tem as concentrações, a relação, melhor dizendo, a relação entre as concentrações de produto e reagente, num instante qualquer, não necessariamente após o equilíbrio ter sido atingido, o que você está calculando é chamado de quociente de reação ou quociente de equilíbrio. Na verdade, o quociente de reação é mais adequado, que é o Q maiúsculo, tá? Quando você calcula ciente de que o sistema está em equilíbrio, o que você determina é a constante de equilíbrio, certo? Então, essa relação entre Q, que é o quociente de reação, e K, nos dá uma ideia de qual é a tendência do sistema. Por exemplo, se Q é igual a K, o sistema já está em equilíbrio, ele não tende a sofrer nenhuma mudança. Se Q for menor do que K, a reação tende a formar mais produto para atingir o valor da constante de equilíbrio. Se Q for maior do que K, a tendência é formar mais reagente para diminuir o valor e alcançar o valor da constante de equilíbrio.
Isso que é dito nesse parágrafo aqui, ó. Olha só. Segundo o princípio Le Chatelier, a reação deve ocorrer para a esquerda a fim de compensar parcialmente o incremento de dicromato, blá, blá, blá. Podemos comprovar algebricamente escrevendo o quociente de reação, que toma a mesma forma que a constante de equilíbrio. A única diferença é que Q se calcula considerando quaisquer concentrações em qualquer instante. Quando o sistema está em equilíbrio, Q é igual a K. Se Q for maior do que K, ela deve proceder para a esquerda, ou seja, formando mais reagente. Então, tá lá. Tem uma questão na lista que fala sobre isso. Eu vou fazer com vocês, tá? Deixa eu abrir essa lista de equilíbrio aqui. Cadê? Peraí, tá aqui. Essa questão 5, olha só. A constante de equilíbrio para SO2 virando SO3 é 249 a uma dada temperatura. Uma análise do conteúdo do recipiente, que contém esses três componentes, deu o seguinte resultado. Então, ele te dá as concentrações de todo mundo num determinado instante, tá? Aí ele pergunta, o sistema está em equilíbrio? O que você vai fazer? Você vai calcular o quociente de reação. Se ele der 249, está em equilíbrio. Se ele for maior que 249, tende a formar reagente. Se ele for menor que 249, tende a formar mais SO3. Tá? Então, vamos fazer esse cálculo aqui no quadro rapidinho. Vamos lá. Então, vai ser Q é igual à concentração de SO3 ao quadrado sobre a concentração de SO2 ao quadrado vezes a concentração de O2, certo? Isso é um exemplo de equilíbrio homogêneo, todo mundo gasoso. Então, todo mundo entra na expressão da constante de equilíbrio, tá? Lembrando que a equação que a gente tem é essa. 2SO2 mais O2 dando 2SO3. Logo, a nossa expressão da constante de equilíbrio e do coeficiente de reação vai ser essa. Concentração do produto dividido pelo produto das concentrações dos reagentes elevados aos seus respectivos coeficientes. Tá? Então, o nosso quociente de reação, melhor dizendo, deixa eu pegar os valores aqui. Tá errado. Espera aí. Tá aqui. 2,62 ao quadrado sobre 0,149 ao quadrado vezes 0,449. Vou fazer o cálculo aqui.
688,64. Ó, a constante de equilíbrio é 249. Foi dito no enunciado. Que é maior do que K. Certo? Então, o que a gente pode afirmar? Esse sistema não está em equilíbrio e tende a formar mais reagentes, porque Q deu maior do que K. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Olha só, pessoal. A gente normalmente trabalha com as concentrações molares, tá? Mas nada impede que, para os gases, a gente trabalhe com as pressões parciais. Se você calcular a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais, você não vai chamar de Kc, você vai chamar de Kp, ok? Nem sempre Kc é igual a Kp. Existe uma relação entre essas constantes que a gente pode deduzir, mas eu não vou fazer isso por falta de tempo, tá? O que eu vou fazer com vocês agora é pegar exercícios para mostrar o que é mais cobrado sobre isso. E depois a gente já fala de equilíbrio ácido-base. Beleza? Então vamos lá. Uma coisa que é muito importante, que vocês têm que saber fazer, é calcular a constante de equilíbrio a partir das concentrações iniciais, e aí é fornecido algum dado sobre esse equilíbrio, e também calcular as concentrações no equilíbrio a partir das concentrações iniciais e da constante de equilíbrio, tá? Como que você faz isso? Montando uma tabelinha, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Normalmente essa tabelinha vai ser assim. Imagina uma reação A mais 2B formando C. Ok? A reação qualquer. Você vai pegar quanto tem de cada um no início, vai fazer uma linha. Vai pegar uma segunda linha, colocando o que reagiu, no caso de A e B, e o que se formou, no caso de C. Certo? E aí você vai ter a quantidade no equilíbrio. Por quê? Para usar a expressão da constante de equilíbrio, você precisa dessas concentrações no equilíbrio. As concentrações iniciais não servem. A gente acabou de ver um exemplo disso, tá? Então, essa tabelinha é muito útil. Vamos imaginar o seguinte. Concentração inicial de A, eu vou chamar de CA. Concentração inicial de B, eu vou chamar de CB. E vamos supor que não tem nada de C no início. Então, no início é zero a concentração do produto. Professor, pode ter questão em que tem produto no início? Pode. Tranquilo. Aí, digamos que reagiu X mols do A. Portanto, no equilíbrio, o que eu terei? O que tinha no início, menos o que foi consumido, correto? Aí você vai olhar para a estequiometria da reação. No caso do A e o B, é 1:2. Então, se consumir os X mols do A, vai consumir 2X mols do B. Certo? Portanto, o B no equilíbrio vai ter o que tinha menos 2x. A estequiometria é fundamental aqui. E para o C? Não tinha nada. Como a estequiometria para o C é 1:1 em relação ao A, se consumir o x do A,
vai formar X do C. Eu não tinha nada, formou X. Então, no equilíbrio, eu terei X. Aí você vai pegar isso aqui e vai jogar na expressão da constante de equilíbrio. Ó, Kc é igual à concentração do C elevado a 1 sobre a concentração do A vezes a concentração do B ao quadrado. Certo? Então, vai ficar X sobre Ca menos X vezes Cb menos 2x. Então, aqui eu estou mostrando para você uma maneira genérica, peguei um exemplo qualquer, de como trabalhar os cálculos de constantes de equilíbrio. Seja para determinar as concentrações no equilíbrio, a partir do valor da constante de equilíbrio, se for fornecido, e das concentrações iniciais. Ou seja, para calcular o valor da constante de equilíbrio a partir das concentrações no equilíbrio. Tá? Então, vamos pegar alguns exercícios da lista que mostram esses cálculos aí. Ok? O material que eu deixei para vocês tem tudo isso aqui, pessoal. Tá? E bem explicadinho. Tá bem, é bem legal esse material complementar que eu botei aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar exercício. Deixa eu apresentar aqui de novo. Vamos fazer a questão 2, tá? 1 mol de NaOCl é colocado em um recipiente de 4 litros a 25 graus Celsius. O NaOCl sofre pequena decomposição, formando os gases NO e Cl2. Se a constante de equilíbrio para essa reação é 4 vezes 10 a menos 5, calcule as concentrações no equilíbrio. Vamos lá. Então, a reação que nós temos é 2 NaOCl formando 2 NO mais Cl2. Kc é 4 vezes 10 a menos 5. Tá? E a gente quer determinar quais as concentrações de cada espécie no equilíbrio. Vamos ver. Isso. 4 vezes 10 a menos 5. Beleza. Bom. Qual a quantidade inicial que ele falou? 1 mol. Então, eu tenho, no início, 1 mol de cloreto de nitrosilo. 1 mol. Bom, não tenho nada de produto, tá?
eu vou dizer que forma X mols de cloro. Se formou, por que eu usei o cloro primeiro? Porque o coeficiente dele é 1. Tá? Se eu disser que o NaOCl consome X mols, aqui eu vou ter que botar X sobre 2. E trabalhar com fração é mais complicado, né? Então, por isso que eu botei o cloro primeiro, para trabalhar com X e 2X, em vez de trabalhar com X e X sobre 2, tá? Mas, se você quiser trabalhar com fração, beleza, a escolha é sua. Então, ó, se forma X mols do cloro, vai formar 2X mols do NO e vai consumir 2X mols do NaOCl, certo? Então, o que nós teremos no equilíbrio? Eu tinha 1, consumiu 2x, então vai ter 1 menos 2x. Não tinha nada, formou 2x, então vai ter 2x. Não tinha nada, formou x, então vai ter x. Certo? Portanto, vai ser 4 vezes 10 a menos 5 é igual a concentração de NO ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes concentração de Cl2 elevado a 1, x, sobre concentração de NO ao quadrado. E aí a gente vai resolver essa expressão aqui. Vamos ver. 4x3 sobre 1 menos 2x ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 5. Pessoal, essa equação aqui, ela é muito trabalhosa de resolver, certo? Porque ela é um polinômio do terceiro grau. Então, a gente ficaria com x3, x2, x para calcular as raízes. Isso é muito trabalhoso, tá? Às vezes, tem que meter a mão e fazer. Mas, muitas vezes, a gente lança a mão de um artifício que é chamado de método da aproximação. Em função do valor da constante de equilíbrio, você pode ou não fazer isso, tá? Se a constante de equilíbrio estiver na casa de 10 a menos 3 para baixo, você pode usar esse artifício. Se ela tiver 10 a menos 3 para cima, não pode. Se ela for 10 a menos 3, 10 a menos 2, 10 a menos 1 ou maior que isso, não pode usar esse método da aproximação. Se ela for 10 a menos 4, 10 a menos 5 ou menor, pode, tá? Porque o erro tem que ser no máximo de 5%. E nessa situação que eu acabei de falar, esse erro dá 5% ou menos. Aqui, a constante de equilíbrio é 10 a menos 5. Então, a gente pode fazer isso. Em que consiste esse método da aproximação? Em você dizer que, como esse x é muito pequeno, devido ao valor da constante de equilíbrio, 1 menos 2x é aproximadamente 1. Tá certo? Então, eu posso dizer isso, ó. Como a constante é pequena, 1 menos 2x é aproximadamente 1. Então, isso facilita a minha vida monstruosamente, né? Por quê? Isso aqui vai virar 1, correto? 1 ao quadrado. E a nossa expressão, que era complicada pra caramba de resolver, ficou muito fácil de resolver. Vai ficar assim, ó. 4x3 é igual a 4 vezes 10 a menos 5. Então, 4 dividido por 4 é 1. X vai ser igual a raiz cúbica de 10 a menos 5. Beleza? Deixa eu chegar para cá, porque eu acho que não está dando para ver. Raiz cúbica de 10 a menos 5. Vou calcular aqui. Espera aí, desculpa.
0,0215. Tá aqui. Então, a gente achou esse valor aqui, ó. 0,0215. Agora é só substituir. Qual vai ser a concentração de Cl2? 0,0215 mol por litro. Aqui vai ser 2 vezes isso. E é só fazer o cálculo 1 menos 2x. Tá? Beleza? Entenderam como é que faz? Sim, beleza. Tranquilo. Vamos para o outro, então. Vou fazer mais um e depois a gente vai falar de equilíbrio ácido-base, tá? 11h15 já, senão não vai dar tempo. Vou fazer mais uma questão disso. Vou fazer essa questão 13, ó. Uma amostra de brometo de hidrogênio de massa 8,28 gramas é aquecida a 227 graus Celsius em um recipiente de 0,25 litros, decompondo-se parcialmente em iodo e bromo. Sabendo-se que ao atingir o equilíbrio em fase gasosa, a pressão parcial do bromo é 3,08 atm, calcule o valor da constante de equilíbrio. Então, vamos lá. Então, tem 2 IBR dando BR2 mais I2. Início, reage e forma e equilíbrio. Então, no início nós temos 8,28 gramas a 227 graus Celsius e 0,25 litros, não é isso? Deixa eu só confirmar os dados aqui. Vou calcular o número de mols, certo? Vou calcular o número de mols. N vai ser igual a PV sobre RT, tá? Não, eu tenho a quantidade inicial já, 8,28 gramas. Desculpa, não preciso não. Ó, o número de mols vai ser a massa, 8,28, sobre a massa molar, que é 80 mais 127. 207. Então, a quantidade inicial eu já tenho. Zero vírgula 0,04. Não tenho nada de bromo e nada de iodo. Aí ele fala que no equilíbrio, a pressão parcial de bromo é 3,08 atm. Então, o número de mols de bromo, agora sim, vai ser PV sobre RT, tá? 3,08 vezes 0,25 sobre 0,082 vezes 500, que é a temperatura na escala Kelvin. O
que eu estou calculando aqui? Quantos mols de bromo tem no equilíbrio, tá? Então, aqui vai dar 0,019. Fiz um arredondamento, tá? Bom, se não tinha nada e no equilíbrio tem 0,019, é porque formou isso. Certo? Então, pela estequiometria, forma a mesma quantidade de iodo. E vai decompor o dobro de IBR. Então, aqui vai ficar 0,002. Portanto, com esses dados do equilíbrio, a gente calcula a constante de equilíbrio, que vai ser a concentração de bromo vezes a concentração de iodo sobre a concentração de IBR ao quadrado. Se você olhar, na questão anterior, eu não dividi pelo volume, porque concentração é número de mol sobre o volume. Por quê? Se você olhar, ó, aqui vai ficar 0,25 sobre 0, vezes 0,25. E aqui vai ficar 0,25 ao quadrado, ou seja, o volume aqui não vai fazer diferença no cálculo da constante, tá? Então vai ficar 0,019 ao quadrado sobre 0,002 ao quadrado. Noventa vírgula 25. Essa é a constante de equilíbrio. Beleza? Então, ó, fiz uma questão em que a gente calculava as concentrações no equilíbrio e outra em que a gente calculou a constante de equilíbrio a partir dos dados usando essas tabelinhas. É bem importante isso, tá? Beleza? Pode seguir? Pode. Então, vamos lá. Bom, a ionização de um ácido fraco, ela pode ser representada dessa maneira aqui, ó. Eu tenho um ácido HA, um ácido fraco monoprótico qualquer, que em água estabelece o equilíbrio ao perder próton, formando H3O+, e o ânion A-, correto? Isso é um equilíbrio heterogêneo. Tá? Normalmente esse ácido é um líquido ou uma solução. Água é o solvente. E aqui a gente vai ter meio aquoso. A água não entra na expressão da constante. Essa constante é chamada de constante de acidez. E a gente calcula a concentração de H3O+, vezes a concentração do ânion sobre a concentração do ácido. Normalmente, pessoal, essas concentrações de H3O+, e do ânion são iguais. Por quê? A gente considera que eles são formados exclusivamente pela dissociação do ácido. Tá? Então, Ka é chamada de constante de acidez. Quanto maior o valor do Ka, menos fraco é o ácido. Tá? Podemos dizer assim. Quanto menor o valor do Ka, mais fraco é o ácido. Ok? Acontece exatamente a mesma coisa. Bases fracas. Uma base fraca, que eu vou chamar de B-, tá? Reage com água, capturando o próton da água, não é isso?
Aí vai formar o composto, o ácido conjugado dela e OH-, certo? Essa constante Kb vai ser a concentração da espécie BH vezes a concentração de OH- sobre a concentração da base. Então, esse Kb é chamado de constante de basicidade. Quanto maior o Kb, menos fraca é a base. Quanto menor o Kb, mais fraca a base. Da mesma maneira que a gente trabalha com pH, que é menos o log da concentração de H+, em orgânica é muito comum você trabalhar com pKa para ácidos, tá? E pKb para as bases. Para o pKa e para o pKb é o contrário. Quanto menor o valor do pKa, mais forte é o ácido. E quanto menor o valor do pKb, mais forte é a base. Se o pKb é alto, a acidez é baixa, tá? Então, pKa é o contrário. Se ele for baixo, é porque o ácido é forte. Se ele for alto, é porque o ácido é fraco. Por exemplo, um alcano tem pKa 50. O que isso significa? Que ele é muito fraco. Que a constante de acidez dele é 10 elevado a menos 50. Tá? Então, beleza. Seguindo aí, o que é importante a gente saber desse tópico? O seguinte, ó. Que a água, assim como qualquer solvente polar prótico, que forma pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio, troca prótons entre suas moléculas, tá? Ocorre o que a gente chama de autoprotólise ou autoionização da água. Dessa maneira aqui, ó. H2O mais H2O. Uma captura próton da outra, formando H3O+, e OH-. Isso é chamado de autoionização ou autoprotólise da água. Como é um equilíbrio, também é descrito por uma constante de equilíbrio, que a gente chama de Kw, que vai ser a concentração de H3O+, vezes a concentração de OH-. Essa é a constante de ionização da água. Tá? A 25 graus Celsius, o valor dessa constante é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Ok? Então, em qualquer solução aquosa, o produto das concentrações de H3O+, e OH-, sempre a 25 graus Celsius vai ser 1 vezes 10 a menos 14. Tá? Na água pura, essas duas concentrações são iguais, correto? Então, eu vou chamar de X essas concentrações. Logo, X vai ser 1 vezes 10 a menos 7. Em água pura, a concentração de H3O+, e a concentração de OH- é 10 a menos 7. Logo, o pH, que é menos o log da concentração de H+, vai dar 7. E o pOH, que é menos o log da concentração de OH-, também vai dar 7. Correto? Conforme você dissolve um ácido na água, essa concentração aumenta de H3O+, e essa concentração diminui de OH-. Portanto, o pH vai diminuindo à medida que a acidez aumenta. No pOH é diferente. À medida que você adiciona a base, essa concentração aumenta. Portanto, o pOH diminui. Tá? Então, pH mais pOH sempre vai ser 14. Ok? Só faz sentido falar em pH e pOH para soluções diluídas, cuja concentração seja, no máximo, 1 mol por litro. Se a concentração for maior que 1, já não se fala em pH para essa solução. Tá? Isso é muito importante, porque a gente sempre associa
constante de acidez, constante de basicidade com a constante iônica da água, tá? E sempre vai ser válida essa relação aqui, ó. Ka vezes Kb é igual a Kw. Sempre vai ser válida essa relação. Quando que a gente vai precisar usar isso aqui? Quando a gente tiver um íon se hidrolisando. Tá? Lá da teoria de Bronsted-Lowry, a gente sabe que se um ácido é fraco, sua base conjugada é forte. Então, esse ânion, que é uma base conjugada forte, vai hidrolisar, ele vai ter um Kb. E a gente calcula a partir dessa relação aqui. Certo? Então, hidrólise de sais é um tópico de equilíbrio ácido-base em meio aquoso. Tá legal? Vamos pegar uns 2 exercícios sobre isso para a gente fazer. Depois eu falo rapidinho de equilíbrio de solubilidade e a gente finaliza, tá? Vamos lá. Essa questão 9, ó. Suponha que 0,23 mols de um ácido monoprótico desconhecido sejam dissolvidos em água suficiente para preparar 2,55 litros de solução. Se o pH da solução é 3,62, calcule a constante de acidez e o percentual de ionização do ácido. Então, vamos lá. Vamos fazer essa. Então, eu tenho um ácido fraco HA, que vai se ionizar, produzindo H3 ou mais, e o ânion a menos. A concentração desse ácido vai ser o número de mols, 0,23, dividido pelo volume, que é 2,55. Zero vírgula 0,09 mols por litro. A concentração de H3 ou mais, eu vou determinar. Vai ser 10 elevado a menos o pH. Correto? Ele deu para a gente o pH. E essa concentração vai ser igual à concentração de H+. Tá? Para cada H+, gera um ânion também. Então, vamos lá. É 3,62 o pH. Então, 10 elevado a menos 3,62. 2,4 vezes 10 a menos 4. Então, a constante de acidez vai ser 2,4 vezes 10 a menos 4 ao quadrado sobre 0,09. Vejam que aqui eu estou usando o método da aproximação. Porque o que eu teria que fazer se eu fosse rigoroso? Eu teria que colocar 0,09 menos 2,4 vezes 10 a menos 4.
Só que esse valor é pequeno. Então, isso aqui daria aproximadamente 0,09. Eu estou lançando mão do método da aproximação. Se o valor que eu achar para a constante de acidez for menor que 10 a menos 3, o meu método está certo. Tá? Então, vai ficar 2,4 vezes 10 a menos 4 ao quadrado, dividido por 0,09. 6,4 vezes 10 a menos 7. Aí. Estava certo. O meu método da aproximação foi bem utilizado. Tá? Como que eu calculo o grau de ionização, o percentual de ionização do ácido? O percentual de ionização é o número de mols que se dissocia dividido pelo número de mols inicial. Então, isso aqui vai dar 2,4 vezes 10 a menos 4 sobre 0,09. Vai dar 2,67 vezes 10 a menos 3. Multiplicado por 100 para passar para a porcentagem vai dar 0,27%. Aproximadamente 0,27% o grau de ionização desse ácido. Beleza? Beleza. Tranquilo? Fácil isso, né? Bom, eu estou vendo aqui que já vai dar 11h40, são 11h30 e pouco já. Eu vou falar rapidamente sobre o equilíbrio de solubilidade, para a gente não ficar sem esse tópico, tá? E aí depois eu faço mais exercícios para a gente encerrar. Então vamos lá. Bom, imagina que eu tenha um composto iônico pouco solúvel, tá? De fórmula MXAY. Isso é um sólido iônico pouco solúvel. Quando essa substância é colocada em água, mesmo ele sendo pouco solúvel, é alcançado um equilíbrio de solubilidade entre o sólido que está no corpo de fundo, corpo de chão, e as partículas resultantes da sua dissociação, porque ele vai se dissociar, mesmo que muito pouco, tá? Liberando X cátions M de carga Y+, e Y ânions A de carga X-. Esse é o equilíbrio que se estabelece entre o sólido e os íons resultantes da sua dissociação, tá? Então, como é um equilíbrio, a gente representa por uma constante de equilíbrio, que é o KPS, que é chamado de constante do produto de solubilidade, certo? Como o sólido não entra, por ser um equilíbrio heterogêneo, vai ficar a concentração do cátion M elevado a X vezes a concentração do ânion A elevado a Y. Tá? Então, todo composto pouco solúvel tem o seu valor de KPS tabelado. Isso nos permite, conhecendo o KPS e conhecendo a concentração das espécies, né, determinar quanto que vai ter de cada um no equilíbrio. Beleza? Então, vamos lá fazer uns exercícios de aplicação disso. Olha só, é importante a gente frisar que o KPS, ele não é a solubilidade da substância. Ele dá uma noção de quão pouco solúvel ela é. Quanto menor o valor do KPS, menos solúvel a substância é. Mas a constante de solubilidade, né,
ou a solubilidade molar da substância, não é o KPS, tá? Ele nos permite calcular a solubilidade da substância, mas ele não é a solubilidade. Ele dá uma ideia. Não confundam, tá? Vamos lá. Aqui eu acho que só tem uma questão de solubilidade, que é essa questão 14. Olha lá. A 1 litro de solução aquosa que contém 0,1 mol de cada um dos sais, acetato, benzoato, cromato, nitrato e perclorato, é adicionada gradualmente uma solução aquosa 0,1 molar de nitrato de prata. Nas condições em que se realiza a experiência, as solubilidades dos sais de prata que podem eventualmente se formar são fornecidas abaixo. Qual o sal que se forma primeiro? Bom, qual sal que vai precipitar primeiro? Aquele que for mais solúvel ou menos solúvel? Eu apresentei para vocês? Não, né? Ô, Não, burro. Puta merda. Ah, besta quadrada. Estou lendo aqui, mostrando, mas não apresentei. Pronto, agora sim. Essa solubilidade em mol por litro te indica o seguinte: quantos mols do sal se dissolvem por litro de solução, tá? Lógico, isso não é o KPS. Com isso, a gente consegue calcular o KPS? Sim, consegue. A solubilidade você chama de X, multiplica um pelo outro para calcular o KPS. Por exemplo, olha só. Vamos calcular o KPS do acetato de prata. A solubilidade é 6 vezes 10 menos 2 mol por litro. Então, o acetato de prata é esse aqui, né? Esse é o acetato de prata. AgCH3COO-. Quando isso se dissocia, libera 1 mol de prata e 1 mol de acetato. Correto? A solubilidade dele nos indica quantos mols vai ter para cada litro de solução. Então, o KPS para esse sal vai ser a solubilidade ao quadrado. Então, vai dar 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Ou seja, 36 vezes 10 a menos 4, 3,6 vezes 10 a menos 3. Esse KPS é considerado alto, né? Porque KPS normalmente é bem mais baixo. Tá? Então, aqui a solubilidade ao quadrado. Se você tiver um sal como o cromato de prata, o cromato de prata já tem outra estequiometria. Ó. Cromato de prata já vai ser isso aqui, G2CR4. Porque o cromato é menos 2, né? Então, esse aqui vai dar 2Ag mais CrO4, 2 menos. Então, o KPS vai ser a concentração de prata ao quadrado vezes a concentração de cromato elevado a 1.
Então, aqui, se a solubilidade é S e S, aqui vai ficar S ao quadrado vezes S, ou seja, vai ser a solubilidade ao cubo. E foi dito no problema que a solubilidade do cromato de prata é 6 vezes 10 a menos 5. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 5 ao cubo. 6 ao cubo é 216. Então, aqui vai dar 2,16 vezes 10 a menos 13. Tá certo? O cromato de prata, sem dúvida nenhuma, é o sal menos solúvel desses 5 que foram citados. Tá? Vou apresentar novamente ali para a gente comparar as solubilidades. Ó. Vejam que o cromato é bem menos solúvel, tá? O nitrato é solúvel, 10 mols por litro. O perclorato é mais solúvel ainda, 30 mols por litro. Então, nitrato e perclorato não vai precipitar nunca, né? De jeito nenhum. Claro que o cromato é o primeiro que vai se formar, é o primeiro que vai precipitar, cromato de prata. Beleza? Deu para entender? Sim, eu só fiquei um pouco confusa, professor, ali que o senhor fez do S. Que o S... Essa é a solubilidade, é a concentração que vai ter em 1 litro de solução para cada um daqueles íons. Entendeu? Tudo bem. Você usa a solubilidade como a concentração do íon para calcular o KPS. Você entendeu por que que no cromato de prata ficou elevado ao quadrado da prata? Por causa da estequiometria do sal. Sim, sim. É a G2CR4. Então, tem 2 mols de prata, portanto, libera 2 cátions por cada partícula. Aí a gente tem que elevar ao quadrado, por causa da expressão do KPS. Ok, tudo bem. Obrigada. Por isso, pessoal, que não é recomendável você comparar a solubilidade de sais diferentes usando o KPS. Você só pode fazer isso se os sais tiverem a mesma estequiometria. Entendeu? Se os sais ou os compostos iônicos, porque para hidróxidos isso também é válido. Se tiver a mesma estequiometria, você pode usar o KPS como parâmetro para a solubilidade. Agora, se tiver estequiometria diferente, não pode. Tem que calcular a solubilidade a partir do KPS. Tá? Por exemplo, para um sal que tem estequiometria 1:1, a solubilidade sempre vai ser a raiz quadrada do KPS. Aqui, ó. Olha só. Aqui. Acho que está ao contrário, né? Deixa eu interromper aqui, só para mostrar para vocês. Aqui, ó. Para um sal de estequiometria 1:1, que nem acetato de prata, KPS é a solubilidade ao quadrado. Então, a solubilidade é a raiz quadrada do KPS. Para um sal que tem estequiometria 2:1 ou 1:2, o KPS é a solubilidade ao cubo. Então, a solubilidade é a raiz cúbica do KPS. Tá? Sempre assim. Raiz cúbica do KPS sobre 4, perdão. Porque aqui eu esqueci de colocar. Tem que ficar 2S ao quadrado. Aqui, ó. Desculpa, foi um erro meu. Aqui, ó. 2S ao quadrado. Então vai ser 4S3. Tá? Isso. Porque se S, como tem 2, aqui tem que ser 2S. Dei mole nisso. Então aqui tem que ser 2,16 vezes 4. 8,64. Não. Vai dar diferente. Espera aí. É 24 vezes 10 a menos 5 ao cubo.
Professor, mas o cubo não tá só no S? Oi? O cubo não tá só no S? Não entendi, perdão. O ao cubo só não tá no S, no valor da solubilidade? Não, porque aqui, ó, S e aqui tem que ser 2S, porque são duas partículas. Aí quando eu faço 2S ao quadrado... Não, eu vezes sei. S Eu quadrado, digo no 4S cálculo vezes. mesmo ali que o senhor tá fazendo para... Que o senhor multiplicou 6 logo por 4. Não foi isso? Então vai ficar 4 vezes... Só a solubilidade ao cubo. Tava certo o que você tava fazendo antes, eu acho. Ah, estava certo antes, aí você está dizendo, né? Isso, verdade. Tá 4, isso, tá certo. 8,64. Tá certo. Eu que estou viajando aqui. Então, no caso de um sal com estequiometria 1:2 ou 2:1, vai ser raiz cúbica do KPS sobre 4. Tá? Bom, pessoal, olha só. Já são 10 para meio-dia. Infelizmente, o nosso tempo é muito, muito curto, né? Mas eu acho que deu para falar um pouquinho de cada coisa. E é o que deu para fazer em relação ao equilíbrio. A gente ainda poderia falar sobre solução tampão, um monte de outras coisas que não vai dar tempo, né? Mas, assim, pelo menos alguma coisa a gente falou. No período passado, nem aí a gente conseguiu chegar. Nem cinética, nem equilíbrio eu consegui dar. Só vai ficar faltando mesmo eletroquímica. E aí, a gente tem aquela situação. Semana que vem é a nossa terceira prova. Hoje à tarde eu vou mandar as notas de vocês por e-mail, tá? Sem falta. De hoje não passa. E aí, na semana que vem, a gente faz a terceira prova. Gostaria muito que ninguém precisasse fazer VS, que aí eu usaria a data de VS para falar de eletroquímica, entendeu? Para quem quisesse, lógico. Quem passou, beleza, mas é um conteúdo legal que eu acho importante. Mas, infelizmente, a gente não tem tempo de falar, tá? Porque nossas datas realmente acabaram. Então, na semana que vem, a gente faz a terceira prova. E aí eu espero que todo mundo passe, sem precisar fazer VS. Caso a gente consiga todo mundo aprovado, a gente, dia 14, dá uma aula de eletroquímica. Caso não, beleza, a gente fica com esse conteúdo pendente. Ou se houvesse a possibilidade de vocês poderem ter uma aula extra em algum outro horário, para mim também ficaria tranquilo. Depois da terceira prova, por exemplo, professor, semana que vem a gente tem um dia aí que pode ter aula a tal hora. Aí eu dou um jeito, a gente tem uma aulinha de eletroquímica. A gente pode combinar isso também, tá bom? Mas, então, a gente para por aqui. Vamos fazer as listas de exercícios, tá? Semana que vem a gente vai ter uma provinha sobre cinética e equilíbrio. Simples, aquele mesmo formato Google Forms, só pro forma, beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês. A gente vai se falando lá pelo grupo. Qualquer dúvida, boa semana. Semana que vem estamos aí, tá?